inscreva-se para mais vídeos. Então, quando nós pensamos em termos dessas teorias todas, essas ideias, vamos parar e pensar um pouquinho no mecanismo de tudo isso. Eu queria dar algumas sugestões para vocês. Por exemplo, quando nós tratamos teorias, nós temos que fazer observações. Eu acabei de mencionar alguns exemplos aí. Você não acha uma árvore de óculos, obviamente, mas você acha árvores de outras coisas. Você tem condição de ver muita coisa interessante. Eu queria usar um exemplo bem prático, que é o seguinte. Imagina que nós quiséssemos estudar a questão da chuva. Formando assim um tempo muito negro de chuva, parece que vai chover bastante. Então nós queremos aprender um pouquinho ali. E você percebe que existe alguns eventos, alguns fenômenos que ocorrem normalmente quando existe chuva. Você percebe que tem um tipo de nuvem específico. Você percebe que algumas vezes tem raios, e quando tem raios tem trovão. Você percebe que à noite, quando está formando aquele tempo de chuva, existem relâmpagos. Mas você percebe algumas vezes também que noites que não tem nuvem nenhuma também tem relâmpago. Daí você vai tentar associar todos esses itens. Dentro da ciência é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar as evidências, olhar os fenômenos, estudar e ver se existe algum tipo de relacionamento entre eles. Quer ver um exemplo que é muito interessante? Eu gosto de colocar isso daí, porque todos nós somos bons cientistas. Você é, eu também, o pessoal que está nos ouvindo também. Olha que interessante. Você chega na sua casa, aquele vaso espetacular que você ganhou de presente, que é caríssimo, está lá no chão em 500 milhões de pedaços, quase atomizado. E você pergunta para o seu filho, que está segurando uma bola de futebol, e pergunta a ele o seguinte: o que aconteceu? A resposta dele é a seguinte: o vaso caiu. Eu quero dizer para vocês que vasos não caem. Vasos são derrubados. Não existe vaso com problema psicológico tendente ao suicídio, eles pulam do lugar onde eles estão e se matam. Ou seja, nós sabemos que certas coisas têm alguma coisa por trás. É isso que a ciência procura fazer. Nós precisamos descobrir o que produz isso, o que teria produzido aquilo. Quando nós juntamos essas ideias todas, daí nós podemos chegar a algumas conclusões. Isso é praticamente o que eu acabei de dizer agora. Nós estabelecemos isso na ciência, trabalhamos com isso, dentro daquilo que é chamado de método científico. Eu vou resumir, para ficar bem fácil, o método científico. Ele primeiro faz observações. Então nós vamos lá e ficamos observando uma determinada coisa. Vemos como que esse negócio, o que acontece ali. Quantas vezes acontece? Com qual frequência acontece? E se acontece quando isto está presente e se acontece quando aquilo está presente. Ou se não acontece quando isso está presente, ou se não acontece quando aquilo está presente. Ou se não acontece quando os dois estão presentes. Ou se acontece quando os dois estão presentes. Então o que nós fazemos? Nós fazemos observações. Depois de observar, nós fazemos aquilo que nós chamamos de hipótese. Tentamos dar uma explicação. Pelo menos uma explicação básica. Essa proposta, no caso a hipótese, ela não necessita ser testável. Nós apenas estamos expressando aquilo que nós achamos. Depois de avaliarmos bem essa hipótese, nós temos que formulá-la de uma maneira que ela se torne uma teoria. Daí sim, como teoria, ela precisa ser testável. Daí nós precisamos lá e fazer um teste, ver se ela funciona ou não. E por fim, se essa teoria, nós percebemos que ela funciona e ocorre em todas as vezes, nós transformamos essa teoria naquilo que nós chamamos de lei. Ou seja, essa explicação realmente descreve como a natureza funciona. Gostou? Confira esses outros vídeos recomendados e seja edificado.